Agora na Mais FM, uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus. Essa semana nós falamos sobre propósito eterno e vamos continuando aqui na carta de Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 12, aonde o apóstolo Paulo, ele está enfatizando, chamando os irmãos de Filipos a terem como valor, darem valor à experiência de conhecer a Cristo. Ele diz, olha, eu busco a perfeição que o Senhor Jesus, ele prometeu para mim. Versículo 12, ele diz, eu não estou dizendo que já obtive tudo isso, que eu já alcancei a perfeição, mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo me conquistou. Eu iniciei na segunda-feira falando sobre, e falei na terça também, sobre uma cidade de pessoas feita de pessoas imperfeitas, mas pessoas que foram chamadas por Deus, mesmo sendo imperfeitas, mesmo não tendo uma vida perfeita, pessoas que Deus escolheu para que através de Jesus elas pudessem alcançar a perfeição. Tudo para nós entendermos que não é pelo nosso esforço, não é pela nossa força, mas é por aquele quem chama. Deus não te escolheu, Deus não te chamou, Deus não me escolheu, Deus não me chamou pelo que eu sou ou pelo que eu fui, mas sim pelo que eu me tornarei em Cristo Jesus. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê o seu passado, Ele não vê de onde você veio, se você veio do buraco, Ele não viu, Ele não olha as coisas erradas que você já fez, os seus pecados, os seus defeitos, as desilusões, as coisas que a vida fez para você, mas Ele olha para você vendo o que você pode se tornar em Jesus. Deus, Ele é a voz do futuro. Quando Ele olha pra gente, Ele olha na possibilidade, Ele olha vendo aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Se Ele vem ao nosso encontro em algum momento da nossa história, é porque Ele tem um futuro pra gente, de paz, de alegria, de vida eterna nele. O apóstolo Paulo estava conversando com os irmãos, nós precisamos correr, nós precisamos percorrer, nós precisamos lutar e entender que por mais cabuloso que tenha sido o nosso passado, a nossa história, e por mais difícil que seja o nosso presente, Deus está trabalhando em nós, Deus está conosco agora, dizendo, eu tenho um futuro para você, um futuro de paz, um futuro de alegria, um futuro de vida eterna, porque o Deus que nós servimos, o Deus em quem eu creio, é um Deus que muda destinos, que muda história. E quem estava dizendo essas palavras? Um homem que foi perseguidor da igreja, um homem que passou por muitos momentos da vida dele, achando e buscando e se esforçando, mas ele estava se esforçando do jeito errado, e ele é encontrado por Jesus. E agora ele diz, eu cometi muitos erros, eu consenti na morte de muitas pessoas, ele carregava nas mãos dele, na lembrança dele, no passado dele, o sangue de muita gente. Você sabe o que é carregar o sangue de uma pessoa? De carregar na memória, saber que você foi o causador da morte, de uma vida que se perdeu, foi por sua causa. Ele fez, o apóstolo Paulo, por causa dele, muitos cristãos perderam a vida, foram arrastados para a prisão. Ele consentiu na morte de muita gente. Ele tinha sangue nas mãos de vidas que serviam a Jesus, pessoas que eram servos de Cristo, e esse peso carregava, estava sobre ele, mas Cristo tirou esse peso. Ele tinha essa mancha na vida dele, mas agora essa mancha não existia mais, porque Jesus, ele fez uma nova história. Sabe, às vezes as pessoas elas têm o costume de dizer, essa pessoa aí nunca vai ser nada na vida. Essa pessoa aí, olha onde que ela nasceu, olha a vida que ela viveu, olha com quem ela andava, olha os caminhos que essa pessoa trilhou, olha os crimes, olha o que essa pessoa já fez na vida de errado, olha, ela já matou, ela já abortou, ela já traiu o marido, traiu a esposa, destruiu a família. Essa pessoa nunca mais vai ser ninguém, essa pessoa não vai ser nada. As pessoas rotulam a gente pelo que a gente já foi. O mundo rotula a gente pelo que a gente já fez, ou rotula a gente pelo que a gente é agora, dizendo não vai ser ninguém, não vai ter nada, não tem chance, não tem oportunidade. Essa pessoa ela acabou com a vida dela, o resto da vida ela vai sofrer. Meu querido, isso é mentira.
Tá? O diabo, ele tenta fazer a gente acreditar nisso. Ele fica impondo, colocando sobre a gente o peso do nosso passado, dizendo que pra gente não tem mais jeito, que a gente errou, que cometemos aqueles erros e que temos uma dívida grande com a sociedade, temos uma dívida grande com a nossa família, temos uma dívida grande com a gente e que essa dívida não pode ser paga. Que agora, daqui pra frente, nós vamos carregar pra sempre o peso do nosso passado. E que o que a gente está vivendo agora é isso mesmo. Não tem uma perspectiva de futuro melhor. Só que isso é mentira. Porque quando Deus ele vai ao seu encontro, e eu vou dizer uma coisa, se você está ouvindo essa palavra, se você está agora diante desse rádio ou diante desse vídeo, eu quero dizer para você, Deus ele tem um futuro incrível para você. Deus, ele quer mudar a sua história, ele quer que você viva algo diferente, por mais que você ainda não acredite nisso. Quantas pessoas não acreditam, elas não precisam de outras pessoas dizerem que ela não vai ser nada. Ela mesma diz que ela não é nada. Ela mesma se sente um nada e dizem que são nada. Mas eu quero dizer para você, Deus, ele muda a nossa história. Por quê? Porque quando ele olha pra gente, ele não nos vê pelo que a gente foi e ele não nos vê pelo que a gente é. Ele nos vê e ele trata com a gente pelo que nós seremos em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo está falando isso para os irmãos de Filipos. Olha, irmãos, eu não julgo que eu alcancei a perfeição completa, mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição. Sabe por quê? Porque foi para essa perfeição que Jesus me conquistou. Jesus me conquistou agora, ele tomou o meu lugar de maldição para que eu pudesse agora ser perfeito como ele é perfeito. Mas como assim, Poliana? Será que é possível na terra a gente ser perfeito e alcançar a perfeição? Talvez sim, talvez não. Porque a questão é o seguinte, sim e não. Porque Jesus, ele nos abriu o caminho. Ele é o sacerdote perfeito. Sim, quando eu sigo a ele. E aí a vida da gente é como fases, ela é como estágios que nós vamos concluindo, fases que você vai concluindo. Por exemplo, eu ouvi essa semana uma história, uma analogia interessante sobre a questão da perfeição. Um bebê, quando ele nasce sem dente, a maioria das vezes sem cabelo, sem falar e sem andar. Ele é perfeito? O bebê é perfeito? Sim, mas não. Ele é perfeito porque ele é perfeito para um bebê, mas não para um ser humano, não para um adulto, não para uma criança grande. Porque perfeito mesmo é aquele ser humano que tem dente, que tem cabelo, que anda e que fala. Mas o bebê acabou de nascer, ele nasce sem dente, sem cabelo, sem andar e sem falar. Mas para um bebê ele está perfeito. Porque é normal, é natural os bebês nascerem assim. Pra gente, é anormal quando um bebê nasce com dente. Eu já ouvi casos de bebê nascer com dente. Aí é um caso anormal. Mas até então, aquele bebê tá perfeito. Porque todo mundo sabe que um bebê nasce sem dente, sem falar, sem andar e sem cabelo praticamente. Mas quando ele cresce, é normal uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos não ter dente? Não andar? Não falar? Não é normal. Porque quando uma criança ela vai crescendo e ela não desenvolve como todas as crianças que começam a andar, falar, nascer dente, aí já tem um problema. Aí já não está perfeito. Porque ela precisa evoluir. E na nossa vida com Deus, na nossa caminhada com Deus é assim também. A gente nasce em Cristo Jesus e como um novo convertido, algumas coisas da vida espiritual é perfeito. Mas nós temos que prosseguir para crescer. Nós temos que prosseguir no nosso desenvolvimento espiritual. É normal uma pessoa que tem 15 anos de cristianismo, 15 anos na igreja, 20 anos e não conhecer a palavra de Deus? É normal? Não ter evoluído, não ser uma pessoa madura espiritualmente para ensinar outras pessoas? Não é normal. Porque o normal é que à medida que que alcançarmos um tempo na caminhada cristã, também devamos crescer. A palavra fala que Jesus ele crescia na graça e no conhecimento. E o apóstolo Paulo também vai dizer em outras passagens que nós devemos crescer em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro também vai dizer sobre isso, que nós devemos procurar o crescimento, o desenvolvimento espiritual. Porque aí o apóstolo Paulo está dizendo aqui para os Filipos, irmãos, eu já alcancei, eu sou perfeito e não sou perfeito. Porque
em algum tempo da minha vida eu alcancei a perfeição já, porque eu já passei esse estágio. Mas existe um outro estágio que eu preciso ainda continuar prosseguindo. Eu ainda não sou totalmente perfeito, porque eu ainda tenho mais para crescer. Porque o erro de muitas pessoas é achar que o tempo de igreja, o tempo de crente faz realmente determina a maturidade espiritual, e não. Elas param de crescer. Leram a Bíblia uma vez, tá bom, já li a Bíblia uma vez na minha vida, mas não continuam lendo. Eu já fiz isso, teologia, já fiz isso, fiz aquilo, e chega um momento da vida delas que elas param de crescer, elas param de prosseguir. Gente, nós não podemos parar de prosseguir. O propósito de Deus é a perfeição. Mas, Poliana, quando eu vou alcançar a perfeição? Tem estágios, fases da nossa vida que a gente já alcançou a perfeição. Mas porque eu alcancei a perfeição, por exemplo, da minha infância, eu vou parar? Porque senão eu vou crescer, vou fazer idade e vou continuar uma criança na minha mente. Com as minhas atitudes de criança. O corpo cresceu, mas a mentalidade ainda é de um bebê. E tem muita gente que em Deus está desse jeito. Tem anos de evangelho, mas a mentalidade é de um novo nascido espiritualmente. Não desenvolveu. Mas, irmã Poliana, como que eu vou fazer para desenvolver? Estudando a palavra de Deus, estudando as escrituras, não parando de buscar o conhecimento. Muita gente foge da escola dominical, e a escola dominical tem que ser o lugar mais frequentado de todos os trabalhos da igreja, tem que ser o culto mais frequentado. Por quê? Porque ali nós vamos aprender as escrituras. Pregação é bom, sim, é importante. Ela libera a ministração, a pregação libera destino profético, libera bênção, libera coisas espirituais poderosas sobre a nossa vida. Mas nós não podemos deixar de prosseguir. Nós precisamos continuar conhecendo o Senhor. Diz a palavra, conheçamos e prossigamos. Quando isso vai parar? Gente, não vai parar. Enquanto você estiver vivo, continue prosseguindo em buscar conhecer Deus. Continue buscando conhecimento, continue buscando evoluir e crescer a sua vida no Senhor. Não pode parar. Porque quando um ser humano, uma criança, ela não desenvolve, ou um ser humano ele não desenvolve naturalmente, ele tem algum problema. Se chegou a hora de andar, não anda, tá com algum problema, tem alguma deficiência. Chegou a hora de aprender a falar, não fala, tá com algum problema, tem alguma deficiência. Chegou o tempo de nascer dente, não nasceu dente, tem alguma deficiência, tem que levar no médico. E muitas vezes nós estamos assim, eu vejo pessoas, conheço, já vi na minha história, gente com 30, 20 anos de evangelho, ainda terem a mesma mentalidade de um novo convertido. Não evoluíram. São pessoas que fazem fofoca, fazem intriga. São pessoas que, infelizmente, acabam que envergonham o evangelho de Jesus, não amam, não evoluíram no amor ao próximo, não evoluíram na vida cristã, não evoluíram nas boas obras. E eu vou te falar uma coisa, meu querido, Deus deseja que a gente cresça. Deus deseja que a gente prosseguir, mudar de fase. O apóstolo Paulo vai dizer, não, irmãos, eu não alcancei ainda a total perfeição, mas eu concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado, olhando para o que está diante de mim, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus me chama em Cristo Jesus. Existe o final da corrida, por isso, enquanto nós estivermos aqui, não podemos parar de buscar a presença de Deus, não podemos parar de orar, não podemos parar de buscar o ensino das Escrituras, não podemos parar de ler a palavra do Senhor, não podemos parar de nos reunir, não podemos parar de evangelizar, não podemos parar, nós temos que prosseguir. O apóstolo Paulo disse, eu já avancei vários estágios da minha vida, eu já evoluí em vários estágios, e nos estágios que eu já evoluí, eu sou perfeito, eu alcancei a perfeição. Mas existem outras coisas ainda para me alcançar a perfeição, porque eu ainda não terminei a corrida, eu ainda estou correndo. E eu faço uma coisa, para mim poder conseguir atingir o meu alvo, o meu objetivo é Cristo, eu concentro todos os meus esforços em me esquecer do passado e focar no que está à frente de mim. É isso que nós precisamos fazer. Pessoas que ainda estão presas em coisas que aconteceram no passado,
Talvez você foi pisado, a vida te pisou, pessoas te pisaram, seus pais pisaram você. Mas o que é pisar? É quando a vida humilha a gente. É aquelas situações onde a gente se sente a pior pessoa do mundo, aonde a gente é rejeitado, aonde a gente é abandonado, aonde a gente é traído, enganado, aonde a gente sofre o prejuízo, aonde a gente fica com raiva, com ódio, com mágoa daquelas pessoas que nos feriram. Quem já não foi pisado? Todo mundo na vida já foi pisado. E se você ainda não foi pisado, se prepare. Não é profecia, não. É normal. Todo mundo já foi pisado e será pisado na vida. Mas a questão é o seguinte: eu vou ficar focada, eu vou ficar preso nas pessoas que me pisaram? Eu estava lendo essa semana uma coisa sobre o Nelson Mandela. Ele ficou preso 27 anos. Ele é o primeiro presidente negro da África do Sul livre. Ele ficou preso 27 anos injustamente por motivos políticos, porque fizeram falso testemunho contra ele. Colocaram ele na prisão sem ele ter cometido nenhum crime para ficar lá. Ele foi condenado à prisão perpétua. Ficou 27 anos, foi livre porque a nação, todo mundo, a ONU, vários países fizeram uma campanha para ele ser livre. E sabe, no dia que ele foi sair da prisão, no livro dele, ele conta que o dia que ele foi livre, que ele foi liberto daquela prisão, enquanto ele andava o corredor da prisão para sair daquela prisão, ele dizia: aqui eu deixo as mágoas, aqui eu deixo as pessoas que fizeram de tudo para eu ficar preso nesse lugar, aqui eu deixo a humilhação, aqui eu deixo as pessoas que bateram em mim, às vezes que eu fui agredido, aqui eu deixo as vezes que me xingaram, aqui eu deixo tudo o que fizeram para que eu ficasse nesse lugar. Enquanto ele saía, ele dizia isso em alta voz. Ele declarava que ele não aceitaria sair dali com toda a mágoa do passado, da injustiça dos 27 anos que ele ficou preso naquela cadeia. E sabe o que eu aprendo com isso? Por que ele disse essas coisas? Porque ele disse: eu quero sair daqui livre. Não adiantaria nada ele sair da prisão física e continuar com a mágoa, com ressentimento. Me prenderam, eu vou me vingar dessas pessoas que me colocaram aqui e fizeram eu perder 27 anos da minha vida. Ele não viu os filhos dele crescer preso dentro daquela cadeia. Mas ele disse: aqui eu deixo tudo, porque eu vou sair daqui livre, livre fisicamente e livre no meu coração, livre na minha mente, livre nas minhas emoções. Porque se ele saísse dali com aquelas mágoas, ele não seria livre. E muita gente está presa, porque saíram, estão fisicamente, não tem nada que prende elas, mas emocionalmente, espiritualmente, estão presas porque não conseguem perdoar, não conseguem seguir em frente, não conseguem evoluir, porque estão presas dentro de si mesmas. E eu quero dizer para você uma coisa: tem gente que está precisando perdoar. Perdoe, porque quando você perdoa, não é a outra pessoa que recebe o bem, não, é você que recebe o bem, é você que fica bem. E nós temos um alvo, que Jesus seja o nosso alvo, que Ele seja a nossa meta, que Ele seja o nosso propósito. Vamos esquecer do passado, concentrar nossas forças em esquecer do passado e olhar para frente, olhar para o que está diante de nós, porque existe um prêmio para aquele que chegar no final da corrida, existe um prêmio para você, existe um prêmio. E você só vai alcançar isso se você se esquecer do passado. Se esforce, concentre os seus esforços em se esquecer do passado e focar no que está diante de você. Um Deus que olha para você não pelo que você já foi, não pelo que você é agora, mas pelo que você pode se tornar. Perfeito em Cristo Jesus, perfeito em todas as coisas. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. E nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pois a Tua palavra é vida. Dá vontade de ficar aqui falando e de entrar tão profundamente nesse assunto, mas o tempo não nos permite. Eu oro para que o Senhor abra os corações, abra as mentes, que o Senhor entre, Senhor, no coração de cada pessoa, que o Senhor possa, Deus, transformar destinos, mudar histórias. Em nome de Jesus, eu profetizo mudança de vida, que aqueles que estão com o coração preso e não conseguem perdoar, que aqueles que ainda estão presos no passado, que eles decidam hoje, agora,
a se esforçar para se esquecer do passado e seguir em frente, olhando para o alvo, olhando para o final da corrida, olhando para o prêmio que o Senhor deu para a gente, pois o Senhor nos predestinou, o Senhor nos destinou, o Senhor nos conquistou para alcançarmos a perfeição de Cristo Jesus. E é por isso que nós estamos aqui. Abençoe cada vida, em nome de